No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, esse é um texto bastante conhecido, por certo você já ouviu várias pregações tratando essa temática em cima desse texto tão maravilhoso. O verso que lemos, ele tem como pano de fundo uma série de recomendações no encerramento da carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Queridos, cremos que essas recomendações que estão ali prescritas nos versículos anteriores, elas continuam sendo válidas e continuam tendo sua relevância para a igreja do Senhor nas suas diferentes épocas. As recomendações aqui, elas precisam fazer parte do viver diário de cada um de nós. Todo aquele que teve encontro com Cristo precisa se comprometer com o que Paulo ensina aqui no livro de Efésios capítulo 6. Depois de pronunciar qual deveria ser o comportamento dos filhos, dos pais, dos servos e dos senhores, Paulo agora caminha para concluir a sua fala, dizendo aquilo que acabamos de ler. Contextualizando, ele estava dizendo àqueles irmãos: o que eu já lhe falei é suficiente, tudo que eu transmiti é suficiente. Resta agora que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Queridos, tanto o novo convertido quanto o crente que já tem um tempo na sua caminhada com Jesus Cristo precisa crescer, fortalecer-se de forma contínua no Senhor. Enquanto estivermos aqui, sempre haverá necessidades de avançarmos em nossa vida espiritual. Recordamos então de alguns textos, tais como 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que diz: desejai ardentemente como crianças, recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, 2 Pedro 3, 18 nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, nos diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, e é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo fala de sua experiência dizendo: não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual eu fui também preso por Cristo Jesus. Fortaleça-se no Senhor. Amados irmãos, a fonte e o lugar que o crente deve se fortalecer é no Senhor. É dele que vem o suprimento para nossas forças. É dele que vem a nossa motivação, a nossa alegria para continuar avançando nessa caminhada. É em Deus que o crente encontrará força para continuar enfrentando também os desafios, os combates físicos e espirituais que aparecem e que aparecerão em sua vida. É em Deus, amados irmãos, que o crente encontrará forças para resistir às fraquezas e às tentações. É em Deus que ele encontrará força para enfrentar o mundo, o pecado, o diabo. Queridos, longe do Senhor, nós somos impotentes. Longe do Senhor, nós somos fracos e limitados. Em Deus nós encontramos a coragem que Davi encontrou para enfrentar o gigante Golias. Com Deus nós somos fortalecidos para enfrentar tanto oposição quanto inimigos, tais como Neemias e Elias enfrentaram em seus dias. O texto ele diz: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, em sua graça, Deus já proveu o poder necessário para a sua igreja continuar avançando. Devemos então tomar essa ferramenta, essa graça que Deus nos deu, para continuar caminhando. Sem a graça que vem do Senhor, nós somos limitados. Mas em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus declarou aos seus discípulos, reafirmando o que os profetas haviam dito, que a promessa do Pai se cumpriria. Eles seriam revestidos do poder do alto.
Também nós encontramos isso sendo reafirmado em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus declara para os seus discípulos: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amados irmãos, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, e o Espírito Santo continua sendo derramado sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados e que o recebe como Salvador e Senhor de sua vida. Portanto, amado irmão, siga se fortalecendo em Deus. Não negocie a sua fé. Não permita que nada e ninguém venha atrapalhar nesta caminhada, nesse propósito. Siga firme no alvo de ser um crente cada vez mais fortalecido no Senhor. Não se contente em viver abaixo da média. Que Deus te fortaleça cada dia mais. Que Deus te enriqueça cada vez mais.